Deixo registrado que nunca fui laranja, operador ou beneficiário de qualquer esquema. Não há problema em ter dinheiro, não há problema em exibir riqueza, não há problema em ter sucesso. O que nós queremos saber aqui é o quanto disso pertence aos aposentados e pensionistas do Brasil. Trata-se aqui, presidente, de um lobista de segunda classe, utilizado como laranja e utilizado como sujeito para ocultar o patrimônio de gente maior. E o senhor tem aqui a oportunidade de entregar essas pessoas maiores, inclusive em seu benefício. O depoimento do empresário Fernando Cavalcante na CPI do INSS chamou atenção não só pelas respostas, mas principalmente pelo silêncio. Um homem que em poucos anos saiu de um salário de R$5.000 para ostentar uma Ferrari, uma adega milionária e relógios de luxo. E que agora, diante dos parlamentares, se esquiva das perguntas e repete que não é laranja de ninguém. Mas a dúvida que paira no ar é: será mesmo que ele agiu sozinho? Ou está protegendo alguém mais graúdo? Os nomes que circulam nos bastidores apontam para figuras com grande influência, inclusive dentro de partidos bem conhecidos da esquerda brasileira. Quem tem tanto a esconder assim? E por que tanto medo de citar nomes? Assista e tire suas próprias conclusões. Aproveite para deixar sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal. Ação sem desconto da Polícia Federal, o empresário Fernando dos Santos Andrade Cavalcante é ex-sócio do advogado Nelson Williams, também investigado no esquema de fraude do INSS. Logo no início do depoimento, Fernando Cavalcante se recusou a prestar o compromisso de dizer a verdade. Ele falou à CPMI sobre sua relação com Nelson Williams e negou que tenha sido laranja do advogado. Deixo registrado que nunca fui laranja, operador ou beneficiário de qualquer esquema. Minha atuação sempre foi de gestor e os pagamentos por mim recebidos eram compatíveis com todas as funções que eu desempenhava com a minha vida empresarial. O relator, deputado Alfredo Gaspar, questionou o patrimônio do empresário, que inclui carros importados, relógios de luxo e a adega milionária de vinhos. Não há problema em ter dinheiro, não há problema em exibir riqueza, não há problema em ter sucesso. O que nós queremos saber aqui é o quanto disso pertence aos aposentados e pensionistas do Brasil. Essa é a grande dúvida. O senhor poderia dizer em 2017 exatamente qual era o valor do seu patrimônio? Não, estava vindo da Assembleia Legislativa, devia ser um patrimônio que não chegava a R$100.000. 2017, nós estamos com alguém que tinha um patrimônio que não chegava a R$100.000. 2025, a gente poderia falar o patrimônio do senhor na faixa de quanto? Faço ideia, Excelência. O patrimônio está no imposto de renda, completamente declarado. Eu só não quero eu ter que falar aqui. O senhor é um exemplo exímio de sucesso na vida em pouco tempo. O senhor é uma pessoa que saiu de um salário de R$5.000 para um patrimônio de milhões de reais. Nós estamos agora analisando os sigilos e vendo as movimentações das pessoas investigadas. Já vimos movimentações do senhor com Nelson Williams de milhões de reais e já vimos movimentação do senhor com Camisote, também diferente daqueles R$200.000 de milhões de reais. Vou trazer em breve ao colegiado para que nós possamos adentrar mais ainda na investigação relacionada ao senhor. Aqui, porque é tanto empresário de sucesso, dá pra gente abrir um Shark Tank já e transmitir na TV Senado. É uma coisa assustadora. Nós estamos falando aqui com um sujeito que disse em resposta ao relator e não quer mais responder ninguém, por isso acho que nem vou me preocupar em fazer muitas perguntas, que não se preocupou em saber quais dos seus carros foram apreendidos pela Polícia Federal. Olha, primeiro que eu não tenho carro, mas se tivesse um carro e ele fosse apreendido pela Polícia Federal, ou se eu tivesse mais de um carro e fosse apreendido pela Polícia Federal, eu buscaria imediatamente saber quais foram. Não se preocupar, ainda mais um sujeito que tem uma Ferrari de R$4 milhões, em saber, deputado Rogério, qual que foi o carro, qual que não foi o carro que foi apreendido, me parece, como já foi dito aqui, a falta de preocupação de quem não ergueu a sua riqueza com o seu próprio trabalho. Para além disso,
o salto impressionante que teve também do senhor de um patrimônio em 2017 de 100 mil reais para em 2025 ter BMW, Mercedes, Ferrari, Patek Philippe, 2 milhões de reais em vinho. Eu nem saberia gastar 2 milhões de reais em vinho, eu nem saberia que vinho comprar. Falar, olha, aqui você tem 2 milhões de reais pra você fazer uma adega. Eu falei, mas não sei o que eu vou fazer. No Carrefour ali eu acho que eu não encontraria. E eu achei engraçado também que quando o relator perguntou, olha, desses vinhos que o senhor tem, que o senhor adquiriu, né? Vários vinhos são caros, a Polícia Federal fez um recorte ali dos vinhos mais caros. Como é que você obteve? Alguns foram comprados, presente e tal. Ele respondeu, olha, alguns foram presente, a maioria não foi presente, a maioria eu comprei. Falou, aí você comprou aqui e tal, você comprou fora. Aí o relator perguntou, aí você declarou esses que você comprou fora, que foram mais caros? E aí ele percebeu que comprou e não declarou e respondeu, não, os mais caros eu comprei tudo aqui no Brasil. Mas eu duvido muitíssimo que tenha comprado todos os vinhos mais caros aqui no Brasil. Com certeza no curso do depoimento percebeu o que fez e o que admitiu, e aí quer dizer que os vinhos de fora ele deixou para abaixo da isenção de $1.000, deputado Gaspar. Todos os outros mais caros, ele fez questão de incentivar a indústria nacional. Além de tudo, é um patriota. Além disso, você ainda teve o apelido que o senhor deu, que eu gostei, para o Nelson Williams, chamando de papi. De fato, ele deve ter sido um pai para você, para tirar de um salário de 5 mil reais para em pouco tempo, num período, inclusive boa parte desse tempo, período de pandemia, receber milhões de reais. Mas eu fico triste de ver você no depoimento aqui abandonar o papi, porque foi sócio dele em trocentas empresas, com dezenas de milhões de reais, deu entrevista por podcast aqui, mostrado pela deputada Adriana, dizendo que foi uma virada na sua vida ser contratado pelo Nelson Williams, e agora aqui joga tudo nas costas do Nelson Williams. Diz que não, a relação com o Camizotti, aquele que roubou milhões de reais dos aposentados, é só com o Nelson Williams. Não vou mais ser sócio dessas empresas. Então, o sujeito que supostamente te ergueu e deu a vida que você tem hoje, você abandona no curso do depoimento para essa CPI. Também não diz como é que fez a façanha de trazer um cliente de 80 milhões de reais, tendo como histórico passado só um cargo de assessor na Assembleia Legislativa. Não imagino como é que o senhor tenha feito esse relacionamento tão profícuo a ponto de trazer esse cliente. Também foi alçado aí a uma posição de comando sobre mais de 1.000 advogados, sem sequer ser advogado, sem sequer ter a qualificação para fazer a supervisão do trabalho desses advogados, num dos maiores escritórios de advocacia do país. Aliás, mesmo a formação como economista, eu acho, no mínimo, tortuosa, porque em determinado momento do depoimento, ele diz que a dívida pelo terreno de 22 milhões de reais poderia ter se transformado numa dívida de 60 milhões, porque nas parcelas o juro seria ajustado pela CDI. Olha, eu não sou economista, mas eu tenho certeza absoluta que isso não procede, que esse tipo de empréstimo, a título de pagar uma dívida por um terreno de 22 milhões de reais, não viraria 60 por causa de um ajuste de juro relacionado à CDI. E o outro ponto que precisa ficar muito claro para todos que nos estão assistindo é que nós estamos aqui falando, trata-se aqui, presidente, de um lobista de segunda classe, utilizado como laranja e utilizado como sujeito para ocultar o patrimônio de gente maior. E o senhor tem aqui a oportunidade de entregar essas pessoas maiores, inclusive em seu benefício. Nós não queremos aqui nessa CPMI pegar só as pessoas de segunda classe, pegar só criminosos menores. O que mais nos interessa são os patrocinadores políticos desse escândalo de desvio de dinheiro. E claramente, como apontou a Polícia Federal, o senhor Fernando Cavalcante é simplesmente a pessoa que tem no seu nome os carros que o Nelson Williams usa, é o sujeito que some com os carros na véspera da operação para eles não serem pegos. Não é a pessoa que efetivamente tem o maior poder político, o maior poder econômico para patrocinar esse escândalo.
E você ainda quer nos fazer acreditar que o filho do careca do INSS, às vésperas da operação, que apreendeu seus carros, ou os carros que estão em seu nome, mas são do Nelson Williams, teria tirado a foto do seu carro por acaso. Ou por acaso o careca do INSS achou um carro bonito e nas vésperas da operação dele ser apreendido, sem você conhecer ele tirou uma foto desse carro. Também por acaso, um dos principais operadores do esquema, o Camisotti, também teria transações com empresas dos quais você é sócio. Assim, você não engana ninguém aqui.